tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando nosso programa semanal chamado Connect by Cassan Said comigo. E hoje, como vai ser um dia especial, nós temos hoje uma pessoa maravilhosa, uma pessoa fantástica, que ela vai hoje contar um pouquinho sobre sua trajetória, sobre os percalços, sobre como conseguiu e o que conseguiu na vida. Hoje, o nosso entrevistado é uma pessoa, empresário, é uma pessoa de Deus, é um cara maravilhoso. E eu queria que você estivesse comigo essa tarde para conhecer um pouco a história do meu amigo Pedro Ladeira. Com vocês, Pedro Ladeira. Pedro Ladeira, seja bem-vindo. Muito Boa tarde. obrigado, Cassan, seu Cassan, muito obrigado. Obrigado pelo maravilhoso. Você sabe que eu tenho uma história engraçada com essa palavra maravilhosa, que desde criança, tudo que eu acho muito bom, eu falo que é maravilhoso. Coincidência. Então, muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. É um prazer estar aqui com você. E vamos, com certeza, ter um bate-papo aqui de muita qualidade, muito saudável, para todos que estão lhe ouvindo. Eu não tenho dúvida que eu fico lisonjeado de estar participando aqui desse primeiro episódio, tá? Dá sorte. Desse projeto que você está iniciando, e que seja o primeiro de muitos, e que a sua audiência seja brindada com todas as pessoas que virão aqui. Com certeza, eu não tenho nenhum pingo de dúvida disso. Mas, Pedro, como tudo tem um início, eu queria saber um pouquinho como foi a infância do Pedro. Eu sei que você nasceu em Imperatriz do Maranhão. Exatamente. Eu queria saber um pouquinho como foi sua infância, como é que foi. Vamos lá. Quantos irmãos? Vamos lá, eu sou maranhense, natural do estado do Maranhão, nascido em Imperatriz do Maranhão. Imperatriz do Maranhão. Faço muita questão de falar da minha terra, das minhas raízes. Toda a minha família ainda mora lá. Morei no Maranhão até os 18 anos. A minha infância, Cassan, foi uma infância muito feliz, muito sadia. Eu tenho avós ainda vivos que moram lá no Maranhão, moram numa chácara que foi onde eu cresci. Cresci muito com todos os primos. A minha mãe, ela olha aqui, eu pequenininho com meu pai no colo, sei lá na chácara do meu avô. Foi na chácara. Exatamente. Eu devia ter 1 aninho, 2 aninhos no máximo aí. Como é o nome do seu pai? Meu pai se chama Silvaí. Silvaí Ladeira, exatamente. Um grande homem. Deve estar com muito orgulho de ter um filho como você. Espero que sim. Então, a minha mãe, ela tem 10 irmãos, 10. né? Então você imagina, naquela época todo mundo tem no mínimo 3 filhos, né? Então era muito primo, todo mundo na chácara do meu avô, final de semana, aquela brincadeira saudável lá na chácara e tudo mais. Então foi uma infância muito saudável, muito feliz. Eu tenho só muitas lembranças agradáveis da minha infância no Maranhão. A partir daí, a minha adolescência também foi lá. E quando entrei para o ensino médio, o meu pai sempre foi empreendedor, sempre trabalhou, sempre teve empresa. Eu nunca vi meu pai trabalhando para ninguém como empregado de alguém. Entendi. Ele sempre teve um negócio dele. Sempre que fosse intermediando alguma coisa e ganhando uma comissão, ou depois tendo um negócio. Meu pai teve alguns negócios na vida dele. E dentre esses negócios que ele teve, um deles foi a madeira. No ano de 98, salvo engano, 97, 98, meu pai começou a trabalhar com madeira, compra e venda de madeira, beneficiamento de madeira, e aí ele veio para o Pará e ele arrendou uma serraria lá no município de Novo Repartimento. Novo Repartimento. Exatamente, lá na Transamazônica. Aí tem Novo Repartimento, que é a cidade, e tinha um distrito chamado Maracajá. Lá ele se instalou, arrendou uma serraria. E nesse mesmo período, nós estávamos começando a entrar no ensino médio. Eu e minha irmã, eu sou o filho do meio de 3 irmãos. Eu tenho uma irmã, doutora Suzane Cruz, uma grande endocrinologista, hoje aqui no estado do Pará. A minha endocrinologista, inclusive, ela passou para medicina aqui na Universidade Federal do Pará. Então, ela já tinha que vir para cá para estudar. Então, o que meu pai pensou? Poxa, eu estou aqui no sul do Pará, né, Transamazônica, trabalhando e ficava vindo para o Maranhão, né, de vez em quando, mas trabalhava lá. A minha filha vai ter que ir para Belém, porque ela vai fazer a faculdade. E meus outros 2 filhos, minha mulher, vão ficar em Imperatriz? Não. Vamos todo mundo para um canto só. E naquela época, Cassan, era o forte da madeira ainda, né?
nos tempos áureos da madeira. 90% da madeira era exportada. E as grandes exportadoras de madeira estavam aqui em Belém do Pará. Então, meu pai sempre tinha que vir aqui em Belém mesmo, porque tinha esses negócios aqui. E aí viemos todos para Belém. Que ano foi isso? Isso foi no ano 2000, 2002. 2000, perdão, 2000, exatamente. Anos atrás. Exatamente, no ano 2000. Aí cursei o segundo ano do ensino médio no Colégio Ideal e também o convênio no Colégio Ideal. Exatamente. E aí fiz vestibular para administração, fiz um período de administração e depois eu decidi trancar o curso de administração para cursar direito. Eu achei que o direito ele me daria um leque maior de oportunidades, sim. Né? Apesar de eu sempre querer trabalhar, fazer algo ligado ao comércio exterior, porque é o que meu pai fazia naquela época, vendia madeira para exportação. Então eu queria entender esse mundo, esse universo, para que eu pudesse trabalhar com ele e ao invés da gente vender madeira para um exportador, que a gente pudesse exportar direto. Era essa a minha ideia. Interessante. Né? Mas meu pai sempre incentivou eu ir para o lado do direito e foi muito bom para mim. Ali em 2002 eu terminei o convênio e fiz o vestibular de administração, cursei um período, depois eu fiz direito na UNAMA. Exatamente, cursei 5 anos de direito na UNAMA, lá da BR, do campus BR, exatamente. Foi um período também muito feliz da minha vida, onde eu fiz grandes amigos. Hoje tem muita gente que se formou comigo que são grandes empreendedores, advogados da área jurídica, pessoas que passaram para concurso, outros decidiram seguir a carreira como advogado e outros, assim como eu, decidiram seguir a carreira do empreendedorismo. Como eu sempre tive um pé no empreendedorismo, vendo, né, me espelhando naquele que é o meu grande ídolo, que é o meu pai, Silvaí, que passou aqui na foto, eu também sempre busquei trabalhar com uma empresa, vendendo algum produto, né? Mas não foi bem por aí. Quando eu estava ali, já terminei a faculdade, eu decidi trabalhar com meu pai. Fui lá, passei um período com ele, lá em Novo Repartimento, lá na madeireira, pude aprender muito trabalhando com ele lá. Mas nesse período eu conheci uma moça chamada Érica, que hoje é minha esposa. A Érica. Exatamente, a Érica é minha esposa. E aí eu decidi retomar os estudos para a área do direito. Por quê? Eu me formei em direito, bacharel, mas eu não prestei o exame da ordem. Não fui para a OAB. Não fui para a OAB, porque eu não tinha vontade de advogar. Eu sei como é que é. Mas aí decidi prestar o exame da ordem. Fiz algumas vezes, não fui aprovado, porque precisava de novo dar uma estudada, mas algumas tentativas eu consegui ser aprovado no exame da ordem. Sou inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil até hoje, portanto, ainda sou advogado. Então isso me foi muito bom para mim na minha carreira, quando eu decidi depois empreender. Mas aí depois fomos para São Paulo, fiz pós-graduação na área do direito lá, e aí depois decidimos voltar para o Pará, que a minha esposa é paraense também, né, a família dela é toda daqui, foi onde iniciou de fato a minha vida no empreendedorismo. Lá em São Paulo, eu pude ter a experiência de trabalhar como empregado, que foi no escritório. E eu pude também aprender muito, mas eu tive uma grande certeza: eu quero ter o meu próprio negócio. Entendi. Eu quero ter algo que eu seja, que eu diga como vai funcionar, que eu dirija, tá? A iniciativa privada no ramo da advocacia, ela é muito importante, mas eu pude perceber que não era aquilo que eu deveria fazer. Eu não via ali o meu propósito de vida, tá? Então, passados os anos, após trabalhar um período como advogado, e aí depois, lá para 2019, 2020, decidimos voltar para Belém. Então, foi quando eu conversei com meus pais, com meu irmão, que são da área
da saúde, já trabalhava, depois da área que meu pai trabalhou com madeira, a madeira começou a ficar um ramo muito difícil de se trabalhar, muitas perseguições, a gente, inclusive, perseguições assim, porque o madeireiro ele começou a ser tratado como discriminação. Eu conheço muitos madeireiros até hoje que trabalham de forma legal, têm os seus projetos de manejo, fazem extração de forma sustentável, reflorestamento ou manejo, que são coisas diferentes, o projeto com reflorestamento e a extração com manejo. Então, tem sim muitas pessoas que trabalham de forma legal, porém, toda a classe começou a sofrer com as pessoas que trabalhavam de forma ilegal. Por um pagam todos. Exatamente. Às vezes acontece isso. Então, como começou a ficar muito ruim trabalhar com madeira, não estava mais ficando viável, meu pai começou a estudar uma outra área para migrar. Meu pai sempre foi muito corajoso, ele sempre teve coragem de começar negócios do zero. E o meu irmão, ele montou uma farmácia. Meu irmão também é da área da administrador de empresa, de formação, mas ele decidiu montar uma farmácia. Casou-se com uma farmacêutica lá em Paragominas e ele fundou a empresa que hoje é muito grande, conhecida, chamada Altamed. Altamed Distribuidora. Exatamente. E aí o meu pai decidiu iniciar a vida empreendedora na área da saúde junto com meu irmão. Ou seja, uma família toda de empreendedores que todo mundo já estava naquele segmento, cada um no seu, mas o objetivo final... O objetivo final, todo mundo trabalhar e crescer junto. Perfeito. Então, quando eu comecei a pensar já ali, poxa, eu não quero mais trabalhar como advogado, não estava dando certo, eu não sentia aquele calor como eu sinto hoje. Eu não me via trabalhando naquilo que eu, inclusive, me formei, né? Mas tudo bem, busquei algo melhor para mim. Aí fui pedir conselho para aquele que, para mim, é o meu mentor, que é o meu pai. Entendi. Então, conversei com ele, ele falou, vamos fazer o seguinte, se você estiver disposto, volta para Belém, volta para o Pará, nós ajudaremos você a montar uma outra empresa, que vai ser sua, e aí a gente vai te ajudar no que for preciso. Aí eu até falei, mas eu vou ser concorrente de vocês? Não, o universo é grande, o mar é para todo mundo que quiser pescar vai para o mar e vai conseguir pescar. Mesmo. Exatamente. Então, foi uma decisão muito acertada. Me ajudaram a abrir a minha empresa, que hoje eu estou no 5º ano de funcionamento, né? Como chama isso? Chama-se PDL Distribuidora. Muito criativo, né? Pedro Dias Ladeira, meu nome. Peguei as iniciais. Ficou bem sonoro, ficou bom, né? Ficou bom sonoro, peguei as iniciais e fundamos a PDL Distribuidora. E hoje a PDL Distribuidora, graças a Deus, é uma empresa que atua em muitos municípios. A gente atua... Qual o segmento? O segmento é distribuição de medicamentos e de materiais hospitalares. Então, mercado bom. Mercado muito bom. E a gente atua com foco 100% em licitações. Nós participamos de licitações públicas em vários municípios, não só do Pará, mas também do Nordeste. E hoje, graças a Deus, temos uma atuação muito feliz dentro desse ramo. Isso é muito bom, isso é muito bom. Mas eu queria botar um pouquinho a sua adolescência, porque hoje você sabe que os jovens já não teve ou não tiveram a experiência que nós tivemos quando jovens no passado, apesar de você ter menos idade. Mas a sua adolescência, o que você mais fazia na sua adolescência? Vamos lá. Cação, o que eu mais fazia na minha adolescência, eu gostava muito de praticar esporte. Esporte. Exatamente. Eu era muito bom em natação. Natação. Na natação, eu gostava muito de esporte individual. Tentei jogar bola, não sou um bom jogador de bola. Você é muito competitivo. Eu era colocado ali na zaga porque por causa da minha altura, do meu tamanho, fica aqui de zagueiro, ou então de goleiro. Mas é engraçado como tá. Foi uma excelente pergunta, inclusive, você me fazer isso, porque isso me remete a esses mesmo que você falou. Quando eu ia participar de esporte coletivo, eu ficava assim, poxa, eu não quero ser goleiro, apesar de ser uma excelente posição, você está defendendo o seu time, mas eu queria
um papel, talvez, de maior liderança. E no esporte individual, como a natação, não tem, sou eu com eu mesmo, eu contra meu adversário que está ali. São 3 vencedores, o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Perfeito. O pódio tem 3 lugares, né? Perfeito. Então eu buscava um desses 3 lugares aí sempre. Então a natação foi muito importante para mim, para eu poder desenvolver um espírito de competição. Isso eu acho que está no gene de quem é empreendedor. A pessoa que é empreendedora, ela não quer depender de ninguém, ela quer o próprio esforço, o mérito dela. Se ela perde, ela diz eu perdi, se ela ganha, diz eu ganhei. Exatamente. Entendeu? No esporte coletivo, você não tem esse mérito. É verdade. Você participa é um mérito coletivo, né? Mas o que o esporte individual, como a natação me ensinou, foi realmente entender que o empreendedorismo, ainda mais você que é dono do seu próprio negócio, você é responsável pelos seus resultados. Sim. Né? Então, os jovens de hoje que estão nos assistindo, com certeza, podem, inclusive, porque tudo é uma fase, né, Cassandra? Tem a fase da adolescência, você não tem como você pular fase. Na verdade, assim, hoje nós vivemos num mundo um pouco diferente de quando eu era adolescente, mas a velocidade das coisas hoje estão muito rápidas. Isso é tudo instantâneo. Exatamente. Na época que eu era adolescente, não existia a internet da forma que ela é hoje. Hoje, um jovem, ele já pode empreender na internet, então realmente é diferente. Mas eu acho que o jovem pode sim ser jovem e ele participar também de momentos que façam ele crescer pessoalmente. O esporte Você falou agora de caminho. Esporte coletivo. Eu me lembro que eu sempre fui ruim de esporte. Eu joguei vôlei um tempo, eu queria jogar futebol, mas futebol era tão ruim. Para mim, jogar futebol e dançar era a mesma dificuldade, que eu acho que eu nasci com 2 pés esquerdos. Eu só jogava bola porque eu tinha a bola, levava a bola e os caras me chamavam. E quando eu perdia, que me barrava, eu pegava a bola e ia embora, acabava o jogo, então eu tinha que voltar para jogar. Fora isso, então, mas eu gostava, então esporte individual, eu parti mais para o lado mais da parte de xadrez, o gamão, esporte de mesa, que a gente chama, de cabeça, não tinha muito locação. Agora, você falando isso aqui, hoje nós temos uma geração milênio, que hoje eles não estão muito apegados à atividade física, máximo uma academia. Eu até brinco, eu digo, hoje essa geração que se chama-se pai de pet, Sim. que anda de croque, cara, eu acho que não vão dar seguimento nem à civilização. Eles não querem ter filhos. Cação, o que eu percebo muito nessa geração são talvez a falta de referências. Vamos lá. No começo do nosso bate-papo, eu falei para você que eu tive uma infância muito feliz. Isso. Né? Uma infância, eu ainda tive referências. Isso. A primeira delas dentro da minha casa. Meu pai e minha mãe, até hoje são casados, e os meus tios, todos eles também, são casados, com uma família grande. Então, eu cresci dentro de um seio familiar estruturado. Conceito de família bem organizado. Então, eu vejo isso hoje se perdendo, infelizmente. O conceito de família ele tem sido talvez um pouco desvirtuado. Tem sido pregado que o homem e a mulher não precisam se casar, pode ter a vida independente, não precisam ter filhos. E a minha modesta opinião e meu posicionamento, inclusive, é que a família jamais deve ser desvirtuada. Nunca. Muito pelo contrário. Pelo contrário. O primeiro plano de Deus, inclusive, é a constituição da família. Então, eu vou sempre ser um defensor das famílias e o que eu puder fazer para defender as famílias, defender o modelo de família que foi o iniciado por Deus, eu vou sempre falar. Sempre que eu tiver a oportunidade de falar sobre isso, Amém. Eu vou falar. Isso é importante. Você tem filhos? Tenho 3 filhos. Tenho um filho de 5 anos, uma filha de 2 e um bebê de 4 meses. Que legal. Que tem Deus, uma que família Deus muito linda, graças a Uma Deus. pergunta de ordem técnica. Hoje, olha aí. Família aqui isso aqui foi o batizado dessa pequenininha aqui. Esse aqui é o meu filho João Pedro, de 5 anos. Essa é a minha esposa, Érica. Família o bebezinho não está aí nessa foto, mas
Ainda não tinha providência. E está aí, pegando bênção do papai. Muito legal. Exatamente. Parabéns, cara. Linda família mesmo. Obrigado. Uma pergunta pertinente. Se você fosse hoje e pudesse educar seus filhos do jeito que você foi educado, você acha que o mundo seria melhor? Ou se você pudesse hoje mudar alguma coisa no caminho que está a educação dos seus filhos, você mudaria o quê? Se eu pudesse mudar... Vamos lá, primeira parte da pergunta, né? Eu acredito que a educação, com esse conceito de família tradicional, ela é o formato ideal. Certo. Tá? Eu entendo que situações acontecem na vida de um casal, pode acontecer, sim, mas o papel da mãe e do pai tem que prevalecer sobre qualquer circunstância. Ainda que exista uma diferença entre um homem e uma mulher, o papel do pai e da mãe tem que prevalecer, tá? Então, eu acredito sim na figura paterna e na figura materna. Ponto. E o que eu poderia mudar, talvez... Não, na criação dos meus filhos, eu e minha esposa seguimos exatamente essa linha, que é a que a gente teve dentro da nossa casa e a que a gente acredita ser a correta. Hoje nós temos uma concorrência que não tínhamos na nossa infância. Na nossa infância, a mãe e o pai viviam em prol da educação dos filhos. Você sabe que a geração de hoje, infelizmente, os filhos estão sendo educados por televisão, pela internet, pelo celular, pela tia solteirona, sim, porque a mãe trabalha, o pai trabalha fora. Na nossa época, as mães viviam para a educação. Você acha que essa mudança em teoria para melhor ou para pior? Não, eu vejo isso como uma mudança um pouco para pior. Assim, o que eu quero dizer com isso? Realmente, a questão das telas para as crianças gera um malefício muito grande, né? A informação, hoje, ela é muito rápida, informações chegam sem fontes confiáveis, então a gente não sabe que tipo de informação está recebendo. É muito rápido as informações são repassadas hoje. E hoje, como as informações são rápidas e a geração que vem crescendo, ela já nasce nessa informação, meus filhos já sabem mexer no celular. Não sabe falar, mas sabe. Não, sabe sim. Então, eu sou muito preocupado com o que eles veem. Lá a gente tem regra para isso, tem um dia na semana que pode ver sob nossa supervisão. Entendi. E as informações, a geração de hoje não quer uma informação maior do que 30 segundos. Não, instantâneo. Exatamente. Então, geração instantânea, arroz instantâneo, macarrão instantâneo, correto. Instantâneo, tudo então, instantâneo. Isso aí é provado, eu posso, inclusive, depois a gente pode buscar o dado para a gente colocar aqui, para ser divulgado, mas existem vários estudos sobre isso, que a primeira infância, quando você introduz uma tela, aquelas informações muito rápidas na mente de uma criança, aquilo causa um impacto negativo muito grande. A criança compromete a capacidade cognitiva, ela não vai ter paciência para poder terminar um texto, vai gerar uma dificuldade de interpretação de texto. Muitas vezes não interpreta porque passa a velocidade exatamente. Tão rápida, ela nem absorve. Então isso é algo que eu vejo como preocupante, é algo que eu procuro estar sempre próximo dos meus filhos, né? Isso então, é importante. Exatamente. Isso é muito importante. Pedro, eu sei que você é uma pessoa que é um empreendedor e é uma pessoa bem-sucedida, mas hoje os jovens eles estão chegando com um pouco de medo nesse ponto. O que você aconselha para o jovem hoje que está querendo começar a empreender? Vamos lá. Quando eu estava trabalhando lá em São Paulo, quando eu estava advogando e não estava feliz com o que eu estava fazendo, eu comecei a buscar outras alternativas, tá? E eu comecei a pensar, o que eu posso fazer para mudar a minha realidade atual? Então, eu comecei a fazer conta, assim, se eu for para a rua vender água, eu vou conseguir ganhar mais do que o que eu ganho aqui hoje. Eu queria ganhar mais, eu queria ter uma vida mais confortável. E para a gente ter uma vida mais confortável, realmente a gente precisa de ter um dinheiro maior. Isso é fato, não é verdade?
coisas confortáveis custam dinheiro. Não vamos falar aqui Certeza. a realidade. Então, o que eu posso dizer? A pessoa que está nos escutando, aquela pessoa que se sente incomodada com a situação que ela está atualmente, e até para os jovens, busque, em primeiro lugar, referências, tá? Referências de posições ocupadas naquele momento. Como assim? Eu quero ser um empreendedor da área da saúde, que é o que eu faço hoje. Quem é a pessoa referência na área da saúde hoje? Como foi que ele conseguiu chegar até lá? Estude um pouco sobre a vida dele. Como foi que ele chegou naquele lugar? Entendeu? Comece a buscar referência. Comece a se aproximar de pessoas que já fazem bem aquilo que você quer fazer. Entendeu? Tente buscar uma oportunidade naquilo que você deseja fazer. Então, se incomode, realmente, seja um incomodado. Não se acomode. Busque a mudança. Busque a mudança, buscando referências e não se acomodando. Não fique estagnado. É isso que eu posso... Importante. Isso aí a gente tem que ter hoje em dia. Na verdade, acho que empreendedorismo e sucesso não se ensina nas faculdades. Nós somos treinados quando jovens para ser bons empregados, bons servidores, tudo bem. Mas eles não ensinam a empreender, se libertar, administração financeira. Perfeito. Hoje, no Brasil, acho que é uma carência no currículo escolar. Eu queria só fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente vai continuar com o assunto. Perfeito. Eu queria agora queria que o diretor colocasse um pouquinho as informações que nós temos sobre o nosso patrocinador. Você pode estar pagando impostos a mais nas vendas feitas em cartões e Pix, porque tudo que entra no seu CNPJ é tributado, até valores que você só repassa para fornecedores, entregadores, terceirizados e outros parceiros. Para resolver isso, a Liberpay utiliza uma tecnologia própria chamada Split de Recebíveis, que divide automaticamente os recebíveis entre sua empresa e seus prestadores de serviços, antes do dinheiro ser creditado na sua conta. Assim, esses repasses não entram no seu faturamento e cada um paga o imposto apenas realmente sobre o que recebe. Simples, seguro e totalmente legal. Quer reduzir custos e deixar sua operação mais justa? Solicite um de nossos licenciados e economize com a Liberpay. Como vocês viram aí, nosso anunciante aqui, nosso patrocinador, a Liberpay, é uma subsidiária da Confrapag. Se você está com problemas hoje de travas bancárias, se você hoje está com problemas de processos trabalhistas, onde compromete suas formas de pagamento, nós temos soluções para isso. Nós vamos deixar aqui o contato da empresa e brevemente você vai ter uma convida, você vai ser visitado por alguém que possa lhe dar mais informações, ok? Nós vamos para o nosso intervalo agora, 2 minutinhos, a gente volta para continuar nosso assunto aqui, que está maravilhoso, com meu amigo Pedro Ladeira. O Pará nunca foi tão grande e, ao mesmo tempo, tão nosso. Nosso Pará segue avançando na infraestrutura, encurtando distâncias, indo cada vez mais longe. Nosso Pará cuida da floresta viva, com desenvolvimento que respeita o meio ambiente e valoriza quem produz. Em 2026, nosso Pará segue firme no caminho do futuro, com trabalho e com orgulho. Governo do Pará, por todo o nosso Pará. No Frangão da Liberato e a Saideira, você encontra os assados mais gostosos da cidade. Temos frango, costela no bafo, peixe, calabresa, porco, além de feijão tropeiro, baião, salada, sucos e muito mais. Ah, e é claro, o nosso delicioso açaí. Ligue agora para o nosso delivery 980 19 4707. Aqui no New Negócios Veículos é feirão do automóvel todo dia. Você está procurando carros compactos, sedãs, SUVs, motocicletas, caminhonetes,
entre outros. Aqui você vai encontrar as melhores oportunidades e, é claro, o melhor negócio do Brasil. Me chama agora no WhatsApp, que a chance que você tem de sair daqui sem carro é zero. E vem para número 1 da cidade. Vem! Já imaginou esse carro sendo seu? Sem entrada, sem juros, com parcelas que cabem no seu bolso. Com Consórcio Nacional Volkswagen, você conquista o seu Volkswagen do seu jeito. Venha falar com a gente e dê o primeiro passo rumo ao seu carro novo. Consórcio Nacional Volkswagen, o seu carro novo do seu jeito. GS Rastreamento trabalha com proteção veicular total e também rastreamento de qualquer veículo. Na proteção veicular total, em caso de roubo, furto ou perda total, onde o veículo não é recuperado, o cliente é ressarcido em até 100% da tabela FIPE. Em caso de colisão, garantimos o conserto do veículo do segurado e do terceiro se precisar. Guincho em caso de sinistro em até 200 quilômetros. Equipe especializada de recuperação com apoio da Polícia Militar. Aplicativo móvel com ferramentas de segurança para bloqueio do veículo a partir de R$ 89,90, com adesão, vistoria, documentação e instalação totalmente grátis. O rastreamento para qualquer automóvel fica somente R$ 59,90, com adesão e instalação totalmente grátis. GS Rastreamento, Rua Lauro Sodré, número 11, Terra Firme. Criar oportunidades é abrir as portas do futuro para os nossos jovens. A Usina da Paz chegou em Itaituba. Com formação profissional, saúde, cidadania, aulas de robótica, esportes e muito mais. A Usina da Paz de Itaituba é a primeira do Tapajós e a 24ª do estado. É o maior programa de inclusão social da América Latina, chegando para transformar vidas. Porque o futuro está na Usina da Paz. Governo do Pará. Estamos de volta, aqui é o programa Connect By, e hoje nosso entrevistado é o empreendedor, o empresário Pedro Ladeira. No primeiro bloco nós exploramos muito a parte da família, a parte da carreira, como começou a infância, a adolescência, e agora a gente vai para o assunto de mesa de homem. A gente vai falar agora sobre sua carreira profissional, sobre como começou o Pedro empreendedor, o que deu start para o Pedro empreendedor, que fez você sair da zona de conforto e falar, direito não é o que eu quero, já sei, já conquistei, o que eu quero na vida agora? Vamos lá. Cassan, que o ponto de partida, como eu falei agora há pouco, foi o inconformismo. Eu me senti infeliz, insatisfeito com aquilo que eu estava fazendo. Só que eu vou um pouco mais além. Eu trabalhava num lugar com excelentes colegas de trabalho, tá? E eu me sentia desvalorizado naquele lugar que eu trabalhava. Entendi. Eu me doava muito para aquele escritório, me doava muito. Eu trabalhava, eu entrava eu saí de casa às 8 da manhã, nosso horário de trabalho era em tese das 9 às 17 horas, mas eu saía, na maioria dos dias, de madrugada. Eu sei como é Eu que saía de madrugada do escritório. Ali Exatamente, porque tinha muita coisa para fazer, né? Tinha muito trabalho, muito prazo para... O advogado, ele vive de prazo, né? É verdade. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Eu me doava muito, me dedicava muito, mas eu não me sentia valorizado. Eu sentia que não tinha mais para onde eu crescer ali dentro daquele escritório, apesar de ser um grande escritório. Então, eu pensei, eu vou começar a buscar trabalho em outros escritórios. Mas eu comecei a perceber um padrão, tá? Que era o mesmo. Eu não ia passar de um determinado degrau.
a não ser que eu abrisse o meu próprio escritório, né, buscasse ali me destacar na área jurídica. Como eu falei, eu sou especializado em direito público, fiz uma pós-graduação lá na PUC de São Paulo, um excelente lugar para estudar direito público. Direito é muito bom, né? Muito bom. Sou pós-graduado em direito público pela PUC São Paulo e tinha uma bagagem técnica legal para começar a desenvolver. Mas também não me sentia feliz na área jurídica, advogando. Então, começou ali o meu desconforto com o que eu estava fazendo. Aí eu comecei a pensar, poxa, o que eu posso fazer diferente para buscar estar feliz no que eu estou fazendo? Se eu não estava feliz, eu começava a ansiar pela sexta-feira. O famoso... Esse é o gatilho que a pessoa não está mais satisfeita. O famoso sextou. E eu não compactuo do sextou, não. Eu acho entrava no escritório e já vi que horas eu vou sair. Exatamente. Né? Eu queria já chegar na sexta-feira, porque eu sabia que ia ter sexta-noite, sábado e domingo de folga e voltava de novo aquela coisa da segunda até a sexta-feira. Isso já era um sinal. Exatamente. Então, assim, eu comecei a pensar o que eu posso fazer para buscar ganhar mais, mas também estar feliz naquilo que eu vou fazer. Então, comecei a pesquisar todo tipo de coisa que você pode imaginar. E um dia, conversando com um colega lá, do escritório, eu comecei a conversar, rapaz, se a gente for lá para o Parque Vila Lobos, que é um parque grande lá em São Paulo, vender água mineral, nós vamos trabalhar tantas horas por dia vendendo tantas garrafinhas de água, a gente vai começar a ganhar mais do que o que a gente ganha aqui. Certeza. Aí começou, poxa, mas então... Aí eu comecei a pesquisar, como aquilo que eu falei, buscar referências. Vamos lá. Quem são os maiores empreendedores do mundo? Aí comecei a buscar as maiores mentes empreendedoras do mundo, como fonte de pesquisa mesmo. O que esse povo faz? Aí eu pesquisei um pouco da vida do Bill Gates, eu pesquisei um pouco da vida do Steve Jobs, eu pesquisei um pouco da vida do Ike Batista, que na época era um grande empreendedor, ainda é, né? Teve as situações dele como muitos empreendedores acontece, mas eu pesquisei a vida dele, enfim, vida de grandes empreendedores. E eu cheguei a uma conclusão. O que todos esses homens têm em comum? Sabe o que é? Vamos lá, o que todos eles... Vou fazer essa pergunta, vou bater essa bola para você. O que você acha que todos esses homens têm em comum? Uma sede de mudar e ajudar alguém. Também, mas eu vou te falar o que eu identifiquei. Todos eles vendem. Todos eles vendem um produto. Sim. Então, não existe uma forma de você conseguir ganhar os milhões que eles ganham sem vender algo, sem vender um produto. Sem te interromper. Advogado bem-sucedido é advogado que sabe vender. Médico bem-sucedido é médico que sabe vender. Agricultor que é bem-sucedido é agricultor que sabe vender. Então, todas as profissões. Perfeito. Se não conectar com vendas, não adianta. Isso. Tem até um conceitozinho, sem te interromper. Tem gente que é fazendeiro. Só que quem é fazendeiro não prospera, ele é fazendeiro. Entendi. Agora, tem empresário que é fazendeiro. A fazenda prospera, porque ele empreende dentro da área. Exato. Entendeu? Esse cara não gosta de fazenda, ele gosta de empreender e dentro da área do agronegócio. Esse progrede. O outro gosta de fazenda, de viver a cultura da fazenda. Ele não se preocupa com os grandes, ele quer aquela vida. Isso. Então, nós temos que ensinar essa geração com o seu exemplo, que nós temos que ser, apesar de um bom médico, eu tenho que saber vender minha imagem e meu produto. Aí vem aquela questão que a gente conversou um pouquinho atrás. A gente hoje tem a nossa formação técnica, né, de faculdade, não ensina a gente a vender. Hoje eu já comecei a pesquisar, existem sim algumas faculdades que ensinam passo a passo de como empreender, de como montar uma empresa. A pessoa sai da faculdade, como é que vai fazer para montar um CNPJ? Como é que vai fazer, tá entendendo? É tudo difícil, realmente não existe isso na faculdade. Empreendedorismo não é uma matéria de hoje de grade curricular. Não. Nem administração financeira, que é o que a gente precisa hoje. Exato. Eles não ensinam na escola. Exato. Nós temos que buscar lá fora. Exato. Então, eu comecei a pesquisar, buscar referências de como esses homens faziam, o que eles fizeram para se tornar quem eles são, e aí pude perceber que todos eles vendiam produtos. Aí foi quando eu comecei a pensar, então se eu for vender água,
eu vou conseguir ganhar X. Então, quanto eu preciso para ter a vida que eu quero ter? Todo mundo tem que ter uma expectativa daquilo que ele quer ter. Ele quer andar num carro X, ele quer morar num lugar, num bairro tal. Então, para isso, ele precisa ganhar um valor X. Então, eu comecei a projetar minha vida, as minhas expectativas dentro, quanto eu deveria ganhar. Quanto ia custar aquele padrão exatamente, que você quer. Exatamente. E aí, a vida foi seguindo, para tudo iniciar existe um plano. Eu não vou aqui jamais dizer para a pessoa largar tudo que ele está fazendo para começar a empreender do zero, mas ele tem que fazer um plano. Está trabalhando, ele tem um concurso público, ele está ganhando X ali por mês, mas ele quer mais. Tudo bem, vamos começar um plano para isso então. Mas não larga isso aqui que está te dando o seu sustento Seria hoje. Plano B ou um plano paralelo àquele para poder dar... Exatamente, tem que iniciar ali um plano para poder depois ele soltar aquilo que sustenta ele, né? Então começou aí eu planejar. Aí foi quando eu conversei com meu pai e com meu irmão, como eu falei, para eles tentarem me ajudar, de que forma eles poderiam me ajudar. Inicialmente eu até cheguei a pensar em vir trabalhar na empresa deles, que é a Altamed, que eu citei, mas aí depois o meu pai me ajudou a montar a minha empresa, que é a PDL Distribuidor. Isso. Tá? Nesse meio tempo, Cassan, antes de eu começar a mudar, né, fazer essa transição de carreira de advogado para ser empresário, empreendedor, eu tive uma situação de saúde lá em São Paulo. Uma situação de saúde, tipo, do dia para a noite, eu comecei a me ver internado no hospital. Eu nunca tinha passado nem na porta de um hospital para nada, nunca quebrei um dedo, nunca engessei nada, e do dia para a noite eu passava uma semana hospitalizado. Eu tive uma púrpura. Olha o que aconteceu. Eu fui fazer uma viagem internacional e para chegar nesse determinado país exigia-se que eu tivesse uma carteira internacional de vacinação de febre amarela. Eu fui, tomei a vacina de febre amarela e, por razões que não se sabe explicar muito bem, a vacina de febre amarela desencadeou um efeito no meu organismo que fez com que o meu organismo entendesse que as minhas plaquetas eram nocivas. Isso se chama púrpura. O meu próprio organismo começou a matar as minhas plaquetas. O médico que está nos escutando aí, por favor, se eu estiver falando bobagem, depois me corrige. Mas é basicamente, a grosso modo, é isso. Então, isso é muito grave, porque as plaquetas, elas são... Elas servem para coagulação do sangue. Se você tiver um corte, alguma coisa, ela serve para estancar aquele sangramento. E eu não estava tendo essa defesa no meu corpo. Eu poderia, qualquer situação de um baquezinho, assim, um espirro, inclusive, eu tenho uma hemorragia e sangrar. Tipo hemofílico. Exatamente. E aí começou essa luta de toda semana, fazer um negócio lá que se chamava imunoglobulina, aí ela dava um up nas plaquetas, aí eu passava 15 dias em casa, aí depois eu voltava a ser hospitalizado, e aí eu tive que sair do escritório que eu estava, porque eu tinha que ficar... Não estava horário para trabalhar. E aí foi uma luta. A minha esposa, ela trabalhou muito para poder manter ali em casa, não estava mais contando com o meu ganho, porque eu parei de trabalhar. E aí, num desses momentos que eu estava hospitalizado, eu tive uma conversa com Deus. Aí a minha caminhada com Deus, eu digo que ela começou ali. Eu sempre fui para a igreja. Quando criança, a gente ia na igreja católica, também fomos na igreja batista evangélica, mas nunca foi assim, aquela coisa que eu buscava. Eu ia porque minha mãe e minha avó me levavam. E nesse momento, por isso que eu digo que é importante a gente instruir os filhos da gente, porque inclusive a palavra fala, instrui os seus filhos quando criança, porque mesmo depois, quando forem grandes, não se desviarão deles, do caminho da palavra. Então, ali, de forma muito feliz, graças a Deus, a minha mãe e a minha avó me levaram para a igreja, e aquele semente do Espírito Santo que foi plantada no meu coração, naquele momento ali que eu estava passando por uma dificuldade, ela me mexeu comigo.
e eu fui conversar com Deus ali. Eu nunca tinha tido uma conversa com Deus, eu nunca cheguei a orar da forma que eu orei naquele dia. E eu perguntei para ele, Deus, por que eu estou passando por isso? Eu nunca tive problema de saúde, eu sempre fui uma pessoa saudável, atleta. Eu estou sendo internado agora toda semana. E aí, Deus falou comigo, eu senti, né, assim, não ouvi aquela voz, mas eu senti, foi um pensamento que atravessou a minha mente, de forma que eu entendo que foi Deus falando comigo. Ele falou que ele queria usar aquela situação para eu procurá-lo, porque eu estava longe dele, eu estava afastado dele, para me aproximar dele. Era a única forma que tinha, que ele achou, né, de me aproximar dele. Então eu tive uma conversa com ele, eu entendi que eu precisava me reaproximar dele, e eu comecei a buscar, a escutar uma palavra de Deus ali, uma pregação aqui, outra pregação ali. Comecei a caminhar com Deus naquele momento. E eu posso te falar que, a partir daquele momento, muita coisa na minha vida começou a mudar. Eu comecei a enxergar... A gente já falou da sua religiosidade, mas antes eu queria fechar a gestalt sobre como começou, por exemplo, você tem hoje uma outra empresa que é a Ego Celular. É isso, eu falo que o empreendedorismo, a pessoa que ela é empreendedora, ele é um inconformado. Isso. Eu queria saber de onde nasceu esse start, então, como você buscou isso. Inconformado porque você vê uma situação que você entende que poderia ficar de uma forma melhor e você quer melhorar. É porque não tem nada a ver celular com medicamento, exatamente, equipamento. Aí vamos lá, sair da área da saúde para do atacado, eu vendo no atacado, né, na distribuidora de medicamento, para o varejo, para vender. Totalmente diferente. Exatamente. Como é que isso começou? A gente eu e meu irmão fizemos uma viagem para a China em busca de materiais hospitalares. Indústrias que fabricam, para que a gente pudesse criar uma marca e trazer materiais hospitalares para cá. A gente já domina a distribuição no Norte e no Nordeste, então a gente entendeu que buscando... Fazendo própria. Porque o empresário está sempre em busca de diminuir custo, qualidade, mas sempre diminuindo o custo, para ter uma margem melhor. Então a gente entendeu que buscando essas fontes, lá na China, que hoje é o lugar que domina a fonte de produção mundial, a gente iria conseguir um êxito maior naquele negócio. E lá nós fomos uma conversa, como essa que a gente está tendo aqui, com um chinês que trabalhava já fazendo exportação de aparelhos celulares, mas ele também trabalhava com materiais hospitalares. A gente conversando falou assim, o que você acha que a gente poderia empreender mais também lá no Brasil, algo que fosse bom para trabalhar? Aí ele falou, olha, você já pensaram em trabalhar com celulares? Aí a gente começou a estudar essa área, começou a estudar esse universo dos eletrônicos, né? Mas especificamente com celulares. E aí a gente entendeu que esse ramo era um ramo muito bom, era um ramo muito viável. Então começamos a estudar isso a fundo, custo, como fazer para importar da forma correta, onde comprar também aqui dentro do Brasil, e assim começamos a Ego do Celular. Ego do Celular. A gente, como nós somos do Maranhão, somos nordestinos, mas nós fomos abraçados aqui pelo Pará, eu não me canso de falar que a terra do paraense, ela é a terra mais rica e próspera do mundo, porque nós temos riqueza de todas as áreas. A gente olha aí, Ego do Celular. Essa daí é a unidade Castanhal. Ela fica lá na esquina da Cônego Leitão com a Senador Lemos, uma esquina muito bem localizada lá na cidade de Castanhal. Aqui em Belém você tem... Aqui em Belém nós estamos lá em Ananindeua. Isso. Depois a gente vai colocar o endereçozinho aqui. Vamos, Ananindeua é bem facinho também, fica lá na Arterial 18. Arterial 18. Exatamente, Arterial 18. É uma avenida bem conhecida, comercial lá de Ananindeua. E é bem de fácil acesso e fácil localização. E em Belém está a caminho? Em Belém está a caminho, ainda não, mas nós temos um canal online que quem quiser pode entrar no @Ego do Celular e lá vai ter um direcionamento para usar o WhatsApp, né? E os nossos canais online vão poder atender. Obrigado pela oportunidade de falar aqui da Ego do Celular. Nós estamos aqui para
promover quem merece. Exatamente. E você merece. Isso, obrigado. E assim, a gente também está enveredando para a área da aviação. Como a gente trabalha em muitos municípios dentro do estado do Pará com a área da saúde, a logística ela se torna um pouco difícil, porque às vezes você precisa estar numa reunião num município aqui, outro município ali. Como a gente fazia todo esse trajeto de carro, a gente começou a pesquisar quanto que seria fazer esses trajetos de avião, porque você consegue fazer 2, 3 municípios no mesmo dia de aeronave. Então, a gente começou a estudar o custo disso também, descobrimos que não é tão caro, inviável assim como se imagina você ter uma aeronave própria, e nós adquirimos uma aeronave de pequeno porte, e aí também começamos a ver. Disponibilizaram também para tipo um Uber aéreo. E aí a gente começou a estudar, por incrível que pareça, não existe uma empresa de táxi aéreo genuinamente paraense. Não, é mais de fora, a maioria dela. A maioria é de fora, e a Prime Sky Aviação está vindo para se tornar a primeira empresa de táxi aéreo genuinamente paraense. Em breve estaremos operando aqui no estado do Pará, e nós vamos mostrar que o empresário que precisa estar em 2, 3 municípios no mesmo dia, ele vai conseguir, porque a aviação ela é viável também. Em breve vamos anunciar aqui. Então, o empreendedor, Cação, ele vive de dor. Empreendedor. Então, a dor que a gente visualizou, que as pessoas que precisam de um aparelho telefônico de qualidade precisam, a gente tenta suprir com a égua do celular, e a dor que o empreendedor que precisa estar em vários municípios no mesmo dia, a gente também vai tentar suprir com a Prime Sky Aviação, que em breve vai estar operando e a gente vai poder divulgar aqui. Não tenho a menor dúvida disso. Deixa eu ver se eu faço uma line do tempo, aqui é um timeline. Você veio do direito, foi para a área da distribuição de equipamentos e medicamentos hospitalares, foi para a área da comunicação e agora está alçando voos mais altos que é transportes aéreos. Gostei disso aí, alçando voo mais alto exatamente na aviação. Na aviação. Eu tenho quase certeza que você é uma pessoa abençoada, mas eu queria saber, para esse tipo de sucesso, tem que ter um ser por trás muito forte, tem que ter uma crença muito forte. Sim. E eu queria falar nisso agora. Eu queria saber quando foi que você sentiu o toque de Deus na sua vida, quando você sentiu o start, quando Deus disse assim, Pedro, estou contigo. E agora? O que Vamos lá. Eu queria saber disso. Cação, é importante a gente falar sobre isso, porque eu também quando eu comecei a observar essas referências de empreendedores de sucesso, eu pude perceber que haviam 2 tipos de empreendedores de sucesso. Aquele que é cristão e aquele que não é cristão. Tá? Vamos lá. Empreender, você conseguir ser bem-sucedido, não é uma questão puramente espiritual. Eu penso assim, eu vou chegar no que eu estou querendo dizer. Fazer dinheiro é uma habilidade, tá? Para que você consiga ser bem-sucedido na área empreendedora, existem alguns princípios que têm que ser cumpridos, tá? Todos esses profissionais empreendedores de sucesso, independente da espiritualidade deles, eles cumprem esses princípios. O princípio de dizer a verdade. Dizer a verdade, ela é um princípio, é bom falar a verdade. Aqui no Brasil e lá na China, falar a verdade faz bem em qualquer lugar do mundo. Sempre. O princípio de... Isso se liga um pouco ao princípio de cumprir a verdade, mas de cumprir aquilo que você prometeu também. De honrar a palavra. De honrar a palavra, tá? Então, existem vários princípios que você, cumprindo eles, você vai se tornar uma pessoa bem-sucedida, tá? Então, mais uma coisa, eu também percebi que aqueles empreendedores que simplesmente cumpriam esses princípios e aqueles empreendedores que também cumpriam esses princípios, mas eram cristãos e que colocavam todos os seus negócios em Deus em primeiro lugar, que davam o devido crédito
e a glória total a Deus, a vida deles era totalmente diferente. Aí entra a questão da família estruturada, além da empresa, a vida pessoal dele, a vida do empreendedor que não tem Deus, ela é uma vida mais fria. Muito materialista, porque não tinha um porquê. Sem propósito. Chega um momento que não tem um propósito. Fica rico, e eu pude, de tudo que tem. E eu comecei a buscar a ser empreendedor. Eu entendo que existem muitos tipos de ministério. Existe aquele ministério do pastor, que ele tem a igreja, que ele é o líder, e existe o ministério que eu posso exercer dentro da minha família e que eu posso exercer dentro da minha empresa. Sim. Deus pode me usar de várias formas. Sim. E eu entendi que Deus queria me usar no empreendedorismo. Tá? Eu posso ser também um evangelizador dentro das minhas empresas. E com o próprio exemplo. Exatamente, por onde eu andar. Porque quem me vê hoje um homem que está trabalhando, uma pessoa que está construindo uma carreira de sucesso, não foi à toa. Foi porque eu tive uma força, um Deus que me direcionou, que me deu sabedoria e que nos momentos de dificuldade me deu força para superar. Então, a caminhada com Deus, Cassan, ela é uma caminhada mais leve. Ela não é uma caminhada mais fácil, não, tá? Inclusive, eu acho que, às vezes, a pessoa que ela está caminhando sem Deus, ela tem a falsa sensação que a caminhada é fácil. Porque o inimigo, ele não vai perder tanto tempo, porque ele já sabe que ele já ganhou aquele ali. Entendeu? É igual um pai que tem mais preocupação com o filho, que ele vê que tem um pouco mais de dificuldade numa determinada área. Então, o pai sempre vai tentar ajudar aquele filho que ele vê que está tendo um pouco mais de dificuldade. Então, a pessoa que ela começa a caminhar com Deus, ela começa a sofrer alguns tipos de, como é que eu posso dizer, de opressão, vamos dizer assim. Começam a aparecer dificuldades. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: ser importante para Deus é importante para o diabo. Isso, se você está fazendo muito bem para Deus, o diabo tem muito interesse naquela vida que tem, totalmente. De Deus. E para finalizar minha frase, seria mais ou menos assim: se está difícil com Deus, imagina sem Ele. Exato. Então, Cassan, a caminhada com Deus, ela é uma caminhada de dificuldade, sim, mas ela é uma caminhada que, a cada dificuldade vencida, ela traz assim um aprendizado e ela traz consigo um testemunho. E é o testemunho que vai fazer com que pessoas sejam tocadas. O gosto da vitória é muito exatamente. A vitória é mais doce quando se prova do amargo da derrota. Com certeza. Pedro, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem hoje ou está afastado de Deus, ou está com medo de empreender, ou não tem coragem de seguir o intuito, o coração dele. Nós temos mais alguns minutos, eu queria que você dirigisse a palavra para alguns jovens que hoje, com certeza, estão se espelhando em você. Obrigado. E ouvindo. Obrigado. A câmera é sua. Em primeiro lugar, eu nunca pensei que eu fosse estar num lugar igual a esse, que eu fosse estar num lugar em que eu fosse uma fonte de inspiração. Eu tive muitos momentos assim, de dor, sim, na minha vida, apesar de ter falado aqui que eu tive uma infância muito feliz, que eu tive uma adolescência muito feliz, eu tenho um casamento muito feliz, mas eu tive alguns momentos, sim, na minha vida de muita dificuldade. E todos esses momentos de dificuldade foram vencidos porque eu tenho um Pai Supremo que sempre esteve ao meu lado. Então, o que eu posso deixar de mensagem para você que está me ouvindo, que vai ouvir os próximos programas do Cassan aqui no Connect By, é que você tem um pai que nunca esqueceu de você. Ainda que você tenha, por alguns momentos na sua vida, achado que ele se esqueceu, o seu pai, que é Deus, nunca se esqueceu. E é só você inclinar seus olhos para ele. A palavra de Deus fala: inclinei meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de Deus. Ele está sempre de olho, esperando que você se aproxime dele. Tem aquela analogia que fala: quão próximo eu posso estar de Deus? Quando a gente olha para um avião lá no céu, ele está pequeno, mas quando a gente se aproxima de um avião, ele fica grande. A proximidade que a gente vai ter com Deus
é exatamente essa distância. Quanto mais próximo você estiver dele, maior ele vai estar na sua vida. Então, deixa Deus agir na sua vida, abre seu coração, se deixe conhecer, deixa ele agir na sua vida, que eu não tenho dúvida que ele vai tocar no seu coração e você vai entender isso que eu estou falando. E vai fazer toda a diferença. Obrigado, Pedro. Meus amigos, estamos encerrando mais um programa, Connect By, e hoje Pedro Ladeira foi uma inspiração para todos nós. Nosso programa ele continua também, além de todos os sábados às 13 horas, mas também nas redes sociais, no Instagram, @LivreBelém, e no YouTube também, e @ LivreBelém, ok? livrebelém.com. Gostaria de finalizar hoje agradecendo a sua companhia, a sua audiência, agradecendo aqui ao Pedro pelo tempo que ele cedeu e pela inspiração que ele foi para muitas pessoas, eu tenho certeza, e também agradecendo ao nosso grande Deus pela honra e pela glória de estarmos hoje mais um dia de vida. Ok? Obrigado e até próximo sábado.